Se você está ouvindo esta mensagem agora, talvez não seja apenas coincidência. Talvez exista uma razão para você ter parado aqui neste momento. Muitas vezes buscamos respostas, direção, clareza. Oramos pedindo que Deus mostre o caminho, que revele o que devemos fazer, que nos ensine a viver de uma forma que realmente agrade ao seu coração. E a verdade é que Deus responde essas orações de maneiras inesperadas. Às vezes Ele fala através de um versículo que salta da página, às vezes através de uma conversa simples e às vezes através de uma mensagem como esta que chega exatamente quando precisamos ouvir algo que talvez tenhamos evitado enxergar. Existe uma pergunta que todo cristão sincero deveria fazer regularmente. O que realmente agrada a Deus? Muitas pessoas acreditam que agradar a Deus significa apenas frequentar a igreja, cantar louvores ou dizer as palavras certas durante uma oração. E claro, essas coisas têm valor. Mas a Bíblia mostra que agradar a Deus vai muito além de momentos espirituais ocasionais. Trata-se da forma como vivemos diariamente. Trata-se das decisões que tomamos quando ninguém está olhando. Trata-se da postura do nosso coração. É possível amar a Deus e ainda assim desenvolver hábitos que nos afastam dele sem perceber. É possível ter fé, frequentar cultos, ler a Bíblia e ao mesmo tempo manter atitudes que silenciosamente enfraquecem nossa caminhada espiritual. Não porque queremos nos afastar de Deus, mas porque certas práticas vão entrando em nossa rotina pouco a pouco até se tornarem normais. E hoje eu quero falar sobre algo que pode transformar completamente sua caminhada espiritual. Como abandonar hábitos que afastam você da vontade de Deus. Talvez você nunca tenha pensado nisso dessa forma, mas muitas vezes não é apenas o que fazemos de errado que nos afasta de Deus. Às vezes são padrões de comportamento, pequenas decisões repetidas ao longo do tempo que criam uma distância espiritual entre nós e a presença dele. A Bíblia fala muito sobre isso. Não apenas sobre pecados evidentes, mas sobre atitudes do coração que podem enfraquecer nossa comunhão com o Senhor. Mas antes de continuarmos, eu preciso dizer algo importante. Esta mensagem não é para condenar você, não é para gerar culpa ou medo, é para trazer consciência. Porque quando enxergamos claramente aquilo que precisa mudar, recebemos também a oportunidade de transformação. Deus nunca revela algo em nossa vida apenas para nos acusar, Ele revela para restaurar. Agora pense por um momento. Existe algo em sua vida que você sente que precisa mudar? Talvez um comportamento que você já percebeu que não combina com a vida espiritual que deseja ter. Talvez um hábito que começou pequeno, quase insignificante, mas que hoje parece estar ocupando espaço demais em seu coração. Se isso existe, não ignore esse sentimento. Muitas vezes o Espírito Santo usa exatamente esse tipo de reflexão para nos conduzir de volta ao centro da vontade de Deus. O primeiro hábito que pode afastar você da vontade de Deus é algo que muitas pessoas nem percebem que estão praticando. Trata-se da autossuficiência espiritual. Em outras palavras, é quando começamos a viver como se pudéssemos conduzir nossa própria vida sem depender constantemente de Deus. No começo isso parece inofensivo. A pessoa ainda acredita em Deus, ainda ora de vez em quando, ainda mantém algum contato com a fé. Mas pouco a pouco a dependência de Deus diminui. A oração deixa de ser prioridade. A busca por direção espiritual se torna rara. As decisões começam a ser tomadas apenas com base em lógica humana. A Bíblia deixa claro que Deus deseja caminhar conosco em cada detalhe da nossa vida. Provérbios ensina que devemos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, e Ele endireitará nossas veredas. Quando ignoramos essa dependência, começamos a confiar excessivamente em nossa própria força, em nossa própria inteligência, em nossa própria capacidade. E embora o mundo valorize a autossuficiência, no reino de Deus a verdadeira força nasce da dependência. Deixe-me fazer uma pergunta sincera. Quantas decisões importantes você tomou recentemente sem sequer buscar a orientação de Deus em oração? Quantas vezes você enfrentou desafios confiando apenas em sua própria estratégia? Talvez você nem tenha percebido, mas esse padrão pode estar criando uma distância espiritual entre você e a direção divina. O segundo hábito que pode afastar você da vontade de Deus é algo ainda mais comum: negligenciar o tempo com Ele. Em uma vida cheia de compromissos, responsabilidades e distrações, é muito fácil deixar Deus para depois. Muitas pessoas dizem que amam a Deus, mas passam dias inteiros sem abrir a Bíblia, sem reservar alguns minutos para orar, sem criar espaço para ouvir a voz do Senhor. Pense em qualquer relacionamento importante em sua vida. Se você parar de conversar com alguém que ama, se parar de dedicar tempo àquela pessoa, o relacionamento naturalmente começa a esfriar. O mesmo acontece com nossa caminhada com Deus. Não porque Deus se afasta de nós, mas porque nós deixamos de cultivar a conexão. Jesus frequentemente se retirava para orar. Mesmo sendo filho de Deus, ele reservava momentos específicos para estar sozinho com o Pai. Isso mostra algo profundo. A intimidade com Deus não acontece por acaso. Ela precisa ser cultivada. Talvez você tenha começado sua jornada espiritual com muito entusiasmo. Talvez no início você passasse mais tempo buscando a Deus, lendo as Escrituras, refletindo sobre sua fé. Mas com o passar do tempo, outras coisas ocuparam esse espaço. Se isso aconteceu com você, não significa que sua fé acabou. Significa apenas que algo precisa ser reorganizado. O terceiro hábito que pode afastar você da vontade de Deus é permitir que outras prioridades ocupem o lugar que pertence a Ele. A Bíblia chama isso de idolatria, mas muitas vezes essa palavra é mal entendida. Não estamos falando apenas de imagens ou objetos de adoração. Idolatria acontece sempre que algo ocupa o centro do nosso coração no lugar de Deus. Pode ser dinheiro, pode ser sucesso, pode ser reconhecimento, pode ser até mesmo um relacionamento. Coisas que em si mesmas não são necessariamente erradas, podem se tornar perigosas quando passam a controlar nossas decisões, nossos pensamentos e nosso tempo. Jesus disse algo extremamente forte: onde está o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Isso significa que aquilo que valorizamos profundamente molda nossas prioridades e influencia nosso comportamento. Deixe-me fazer uma pergunta sincera. O que ocupa a maior parte da sua atenção atualmente? O que domina seus pensamentos quando você acorda pela manhã? O que consome a maior parte do seu tempo e da sua energia? As respostas para essas perguntas podem revelar muito sobre o lugar
que Deus realmente ocupa em sua vida. O quarto hábito que pode afastar você da vontade de Deus é ignorar a transformação interior que Deus deseja realizar. Muitas pessoas querem as bênçãos de Deus, querem paz, proteção, direção, mas resistem ao processo de mudança que acompanha uma vida espiritual autêntica. Deus não quer apenas melhorar algumas áreas externas da nossa vida. Ele quer transformar o coração. Isso significa abandonar atitudes que sabemos que não refletem o caráter de Cristo. Significa escolher perdão quando seria mais fácil guardar ressentimento. Significa escolher humildade quando o orgulho tenta dominar nossas reações. Significa viver com integridade mesmo quando ninguém está observando. A transformação espiritual não acontece de um dia para o outro. É um processo contínuo, mas esse processo começa quando decidimos não ignorar aquilo que Deus está tentando trabalhar em nosso interior. Talvez enquanto você está ouvindo esta mensagem, algo esteja vindo à sua mente. Um hábito, uma atitude, um padrão de comportamento que você sente que precisa mudar. Se isso está acontecendo agora, não trate como coincidência. Muitas vezes é exatamente assim que Deus começa a trabalhar em nós, trazendo consciência. A boa notícia é que abandonar hábitos que nos afastam da vontade de Deus não significa viver uma vida de culpa. Pelo contrário, significa abrir espaço para uma vida mais leve, mais livre, mais alinhada com o propósito que Deus tem para nós. Quando nos voltamos para Deus com sinceridade, Ele não nos rejeita. A Bíblia mostra repetidas vezes que Deus responde com misericórdia quando alguém decide voltar a Ele. Sua graça não depende da perfeição humana, ela depende de um coração disposto a buscar mudança. Então aqui está o convite que eu quero fazer a você neste momento. Não deixe esta mensagem passar como apenas mais um vídeo que você assistiu hoje. Use este momento para refletir honestamente sobre sua própria caminhada espiritual. Pergunte a si mesmo se existe algo que precisa ser ajustado, algo que precisa ser deixado para trás, algo que precisa ser entregue novamente a Deus. Se esta mensagem falou com você de alguma forma, eu quero encorajá-lo a dar um passo simples, mas significativo. Vá até os comentários e escreva uma frase curta: eu escolho me aproximar de Deus. Não faça isso apenas como um gesto simbólico, mas como uma decisão consciente de buscar uma caminhada espiritual mais profunda. E se você deseja continuar recebendo mensagens que ajudam a fortalecer sua fé, este também é um bom momento para se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim você não perde os próximos conteúdos que podem ajudar você a crescer espiritualmente. E antes de sair, deixe também o seu like neste vídeo. Pode parecer algo pequeno, mas cada curtida ajuda esta mensagem a alcançar mais pessoas que talvez estejam exatamente agora precisando ouvir algo que as aproxime novamente de Deus. Porque no fim das contas, a jornada espiritual não é sobre perfeição, é sobre direção. Não é sobre nunca falhar, é sobre sempre escolher voltar para Deus quando percebemos que nos afastamos. E quando fazemos essa escolha, quando decidimos alinhar nossa vida novamente com a vontade dele, algo poderoso acontece. O peso da distância é substituído pela alegria da proximidade, e a presença de Deus volta a ocupar o lugar central que sempre deveria ter em nosso coração.